Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa segunda aula do tópico combinações lineares do curso. Hoje a gente vai fazer três exemplos e relembrar o conceito de combinação linear que a gente deu na aula passada, tá certo? Ok, deixa eu só colocar aqui em modo tela cheia. Muito bem, na aula passada a gente falou sobre combinações lineares, né? Eu vou relembrar aqui a vocês o conceito de combinações lineares. Vamos colocar aqui, voltar aqui alguns slides, né? Só relembrando a vocês aqui o conceito de combinação linear, a gente diz que um vetor U, ele é a combinação linear de vetores U1 até o N, se existem números reais A1 até a N, tais que eu posso escrever U como uma soma dos vetores UJ, de 1 até N, ponderados pelos números reais AJ, de 1 até N. Então a gente diz então que o vetor U ele é a combinação linear dos vetores o J variando de 1 até N, tá certo? Bom, aí a gente também definiu o conceito de subespaço, usando esse teorema aqui, a gente viu que o conjunto o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis de vetores U1 até o N, ele é um subespaço vetorial de V, né? Então, se você fixa N vetores U1 até o N, você simplesmente consegue gerar um subespaço usando todas as combinações lineares possíveis desses elementos aqui, né? E a gente também usou uma anotação que era que se eu pego vetores U1 até o N e considero o subespaço gerado por esses vetores, né, a gente coloca esse colchete aqui para designar, para denotar o subespaço vetorial gerado pelos vetores U1 até o N, tá certo? Ok, vimos vários exemplos. Então, na aula de hoje, vamos fazer novos exemplos, né, desse conceito de combinação linear. Bom, eu vou começar um exemplo, né, que é um espaço vetorial, agora é um espaço de funções, que a gente já viu no curso, que é o espaço dos polinômios de grau até 3, né, menor ou igual a 3. Bom, então esse vai ser o meu espaço vetorial e eu vou fixar quatro vetores nesse espaço vetorial. O vetor i, né, quando i é igual a zero, né, esse vetor pi é simplesmente a função constante igual a 1. Né? P de 1 é o polinômio que é a função igual a x, né? P1 de x é igual a x, né? P2 de x é a parábola, né? E P3 de x é a função x ao cubo, tá certo? Então esses caras são polinômios, né? Todos são polinômios aqui de grau menor ou igual que 3, né? Então eu vou fixar esses quatro polinômios aqui, tá certo? P0, P1, P2 e P3. Então a afirmação é que o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3, né, ele é gerado por esses quatro vetores. Bom, para a gente ver isso, né, eu vou proceder da seguinte forma. Considere um polinômio qualquer, de grau menor ou igual a 3. Então, de forma genérica, eu posso escrever esse polinômio, né, como sendo p de x é igual a 1 a 0, que é o termo independente, mais a1 multiplicado por x, mais a2 multiplicado por x ao quadrado, mais a3 multiplicado por x ao cubo, tá certo? Então, essa representação aqui, abstrata de um polinômio, é uma representação genérica, né, de um polinômio que está nesse conjunto P3. Né?
E vou querer mostrar que esse vetor, que nesse caso aqui vai ser um polinômio, ele é uma combinação linear desses vetores P0, P1, P2 e P3. Certo? Bom, isso é fácil de ver, por quê? Repara o seguinte, né? Eu posso escrever esse polinômio fixando a variável x, né? Para cada x que eu fixe, né? P de x tem essa forma aqui, tá certo? Bom, eu posso escrever P de x, né, como sendo o A0 multiplicado por 1, mais 1, quem é 1? 1 é o nosso polinômio P0x, que é igual a 1. Né? X elevado a 0 é 1. Então, A0, eu posso dizer A0, eu posso escrever A0 vezes P0 de x, onde P0 de x é igual a 1. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Mais A1 de x. Né? Se você observar o meu polinômio aqui em cima, né? O P de 1 de x é igual a x. Né? Então, eu posso escrever A1 de x como sendo A1 multiplicado por P de x. Porque P de 1 de x é igual a x. E assim eu faço sucessivamente para todos os outros termos. Por exemplo, A2 multiplicado por x ao quadrado. X ao quadrado é igual ao nosso polinômio P2 de x. Né? Então, x ao quadrado eu posso escrever como sendo P2 de x. Faço a mesma coisa para o x ao cubo. A x ao cubo vai ser o nosso polinômio P de 3x. Né? Então eu posso escrever A3x ao cubo como sendo A3 multiplicado por P de 3 de x. Então o que a gente pode concluir desse raciocínio? Que o polinômio P de x, qualquer polinômio que você pegue, né, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores P0, P1, P2 e P3, onde os números reais, os escalares que multiplicam, que fazem parte dessa combinação linear, são os números reais que definem precisamente o polinômio Px, que é o A0, A1, A2 e A3. Né? Então eu posso escrever o meu vetor P como sendo essa combinação linear aqui dos vetores P0, P1, P2 e P3. Bom, como eu peguei um polinômio arbitrário, um polinômio qualquer no espaço V, né? E eu mostrei que esse cara, P, ele é uma combinação linear de P0, P1, P2 e P3, eu posso concluir então que o espaço vetorial dos polinômios de grau até 3, né, ele de fato ele é gerado, né, por esses quatro polinômios aqui, P0, P1, P2 e P3. Usando a nossa notação de subespaço gerado, né, então esse espaço vetorial ele vai ser o espaço vetorial gerado, né, por esses quatro caras aqui. Certo? Muito bem. Um outro exemplo seria mostrar que o R2, o plano cartesiano, né, ele é o plano cartesiano ele é gerado, né, por dois vetores, 1, 2 e 5, 0. Tá certo? Então, mais precisamente, mostre que o R2 pode ser representado como sendo o subespaço vetorial gerado por esses dois caras aqui. Então, como é que a gente vai proceder? Bom, ele pede para a gente mostrar, né, que o R2, né, ele é gerado por esses dois vetores. Então, para mostrar isso, eu vou pegar um vetor qualquer em R2, que eu vou escrever como sendo B igual a B1, B2. Tá certo? Então, eu vou pegar um vetor qualquer dessa forma, escrito dessa forma, B1, B2, e eu quero mostrar que existem números reais, x1 e x2, que realizam essa igualdade. Certo? Então, dado B, eu quero mostrar que existe x1 e x2 que realiza essa igualdade aqui. Se eu conseguir mostrar isso, eu mostrei o quê? Eu mostrei que todo vetor em R2 é uma combinação linear
dos vetores 1, 2 e 5, 0. Certo? Então, para isso, então, eu vou fixar B e vou querer solucionar esse sistema. Mas isso é fácil, né? Porque para solucionar esse sistema, é simplesmente um sistema determinado, né? Tem uma única solução, né? Dado B, eu consigo solucionar esse sistema da seguinte forma, né? x1 mais 5x2 tem que ser igual a B1, a primeira coordenada de B, e 2x1, né, tem que ser igual à segunda coordenada de B. Bom, dado B e dado esses dois vetores, eu consigo resolver esse sistema, né? Obviamente que x1 vai ser igual a B2 sobre B2, e o x de 2 vai ser igual a 1/5 de B1 menos B2 sobre 2. Né? Então a nossa conclusão é que para qualquer B pode ser escrito como combinação linear desses vetores 1, 2 e 5, 0. Basta você tomar x1 como sendo B2 sobre 2 e x2 como sendo 1/5 de B1 menos B2 sobre 2. Isto mostra então a nossa afirmação aqui do exemplo, né? Que o plano cartesiano ele pode ser gerado por dois vetores da forma 1, 2 e 5, 0. Certo? Próximo exemplo, ele dá um subespaço, né, seja W o subespaço de R3 formado pelos vetores x, y, z, onde x mais 2y menos 3z é igual a 0. Encontrar um subconjunto beta em R3 tal que W ele é o subespaço gerado por esse subconjunto B. Em outras palavras, ele quer que você encontre um conjunto de geradores para esse subespaço W. Certo? Então, como é que a gente procede aqui? Para o seguinte, né? O subespaço W eu posso escrever de forma ligeiramente diferente, na verdade equivalente, mas diferente do que está escrito aqui. Né? Posso escrever W como sendo o quê? Como eu sei que x é igual a 3e menos 2y, né? Dessa definição de W, então eu posso reescrever W da seguinte forma. Né? O conjunto dos vetores da forma onde a minha primeira coordenada é 3e menos 2y e onde não existe nenhuma restrição nas segundas e terceiras coordenadas dos vetores. Né? Y e z são números reais que estão variando na reta. Né? Então eu posso reescrever o meu conjunto W dessa forma. Escrevendo W dessa forma, fica bastante simples, né, a gente achar um conjunto de vetores que gera esse subespaço W. Como é que a gente faz aqui? Repare o seguinte, né? Repare que eu posso escrever qualquer vetor em W da seguinte forma. Pegue um vetor em W. O vetor em W é escrito de forma genérica dessa forma. Né? Então, eu vou pegar 3e menos 2y como sendo a primeira coordenada. A minha segunda coordenada vai ser o y e a minha terceira coordenada é o z. Então, eu pego esses dois números y e z e formo esse vetor aqui, que todos os vetores dessa forma estão em W. Né? Ok. Este vetor eu posso escrever da seguinte forma. Né? Para se pegar o número z e multiplicar pelo vetor 3, 0 e 1, mais y multiplicado pelo vetor menos 2, 1 e 0. Repare que eu fiz isso de propósito, né? Porque a minha primeira coordenada é 3e menos 2y. Então, simplesmente eu peguei 3e, a segunda coordenada aqui não tem o z, mas a terceira coordenada tem o z. Então, eu coloquei o 3, na segunda coordenada eu coloquei 0, porque não aparece o elemento z na segunda coordenada. E na terceira coordenada eu coloquei 1, porque o z aparece na terceira coordenada. Então aqui, z multiplicado por esse vetor é 3z, 0, z. Né? Ok, mas para completar todas as coordenadas desse vetor, eu preciso somar com esse vetor aqui. Né? Desse vetor, eu coloquei menos 2 na primeira coordenada. Por quê? Porque 3z
menos 2y, eu posso escrever como sendo a soma das primeiras coordenadas, né, desses vetores aqui, desse primeiro e desse segundo vetor aqui. Né? Portanto, se eu coloquei aqui na primeira coordenada 3, na primeira coordenada do outro vetor, necessariamente eu tenho que colocar menos 2. Né? Certo? Se eu fixei esse y aqui, que é o y que vem desse vetor que eu peguei em W. Né? Bom, o y ele aparece na segunda coordenada. Ele aparece tanto na primeira quanto na segunda coordenada. Então, na primeira eu coloco menos 2 e na segunda coordenada eu coloco 1. O y não aparece na terceira coordenada, então eu posso colocar 0 aqui. Tá certo? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que qualquer vetor em W pode ser escrito como combinação linear de dois vetores. Por exemplo, 3, 0, 1 e o vetor menos 2, 1 e 0. Tá certo? Como esse cara aqui ele é qualquer vetor em W, a gente mostrou o quê? A gente mostrou que o subespaço vetorial W, ele de fato ele é gerado por esses dois vetores aqui que a gente achou, 3, 0, 1 e menos 2, 1 e 0. Tá certo? Fica como exercício, pessoal, tentem fazer em casa. O aluno atento vai perceber que eu posso ter um outro tipo de resposta. Né? Eu posso achar um conjunto gerador para W, né, que não é esse. Né? Ou seja, a minha resposta ela não é única. Existem outros tipos de geradores, outro conjunto de geradores para o meu espaço W, meu subespaço W, certo? Tentem fazer esse meu comentário em casa. Tentem achar outros conjuntos de geradores para o meu conjunto W. Esse conjunto aqui que eu coloquei foi um conjunto de geradores para W, tá certo? Tentem achar outros conjuntos de geradores para W. Ok, pessoal. Outro exemplo seria, indo no mesmo espírito do outro exemplo passado, né? Ele pede, isso aqui é um exemplo do livro do Caglioli, ele pede para você achar um conjunto de geradores dos seguintes subespaços de R4. Ele deu dois subespaços. O subespaço U, que é o conjunto dos vetores em R4 x, y, z, t, onde x menos y menos e mais t é igual a zero. Né? E depois ele deu o conjunto W, que é o subespaço do R4, formado pelos vetores da forma x, y, z e t, onde x menos y é igual a z mais t igual a zero. Então ele pede para você achar um conjunto de geradores desse subespaço aqui de R4. Então vamos começar com o conjunto U. Bem, repare o seguinte, né? Da mesma forma como a gente fez o exemplo passado, repare que essa condição que ele deu aqui, né, que x menos y menos z mais t é igual a zero, isso me diz que um vetor está em U, né, se e somente se a minha primeira coordenada ela é a soma das segundas com a terceira menos a quarta coordenada. Ou seja, xyzt está em U se somente se x é igual a y mais e menos t. Eu simplesmente passei esses caras aqui para o lado direito dessa identidade nula aqui. Né? Então o vetor xyzt está em U se somente se x é igual a y mais e menos t. Ou seja, xyzt é escrito da forma y mais e menos t, vírgula y, vírgula z, vírgula t. Né? Repare que qual é a restrição que ele dá para que um vetor pertença a U. A restrição é que a minha primeira coordenada ela tem que ser escrita dessa forma aqui. E não existe nenhuma restrição em y na segunda, terceira e quarta coordenadas do vetor. Isso nos diz o quê?
Isso nos diz, né, que eu posso escrever um vetor genérico em U da seguinte forma. Na primeira coordenada aparece o y, aparece z e aparece t. Né? Então, isso significa o quê? Se eu quero mostrar, se eu quero achar um conjunto de geradores para o meu espaço U, então eu vou começar, né, com três vetores. Né? A primeira coordenada de cada vetor, né, não pode ser nula. Né? Ela tem que ser não nula. Por quê? Porque todos os elementos na primeira coordenada aparece x, y, perdão, aparece y, z e t. Né? Então aqui, eu vou pegar três vetores dessa forma aqui, e repare que na primeira coordenada desse vetor eu coloco 1. Na primeira coordenada do segundo vetor eu vou colocar 1, e na terceira coordenada eu vou colocar também 1. Quando eu multiplico y na primeiro vetor, né, eu vou colocar aqui o y multiplicado por esse vetor aqui, né, mais e menos t. Repara que quando eu faço a soma nas primeiras coordenadas, eu tenho o quê? Y mais e menos t. Os números y, z e t, eles aparecem na primeira coordenada. Muito bem, o número y ele também aparece na segunda coordenada. Ele não aparece na segunda nem na terceira. Então, neste primeiro vetor aqui, eu vou colocar 1 na segunda coordenada, vou colocar 0 nas outras. Né? Necessariamente porque o y ele não vai aparecer nem na terceira nem na quarta coordenada. Com essa mesma lógica eu faço para os outros vetores. Né? Na segunda coordenada, a variável z não aparece, só aparece na terceira coordenada. Portanto, eu coloco 0 na segunda coordenada desse vetor e coloco 1 aqui na terceira coordenada, porque z aparece necessariamente aqui na terceira coordenada do vetor que está em U. Né? Repara que eu coloquei 0 aqui. Né? Quando eu coloco 0, 1 e 0, o que vai acontecer? Só vai aparecer o vetor z. Da mesma forma, só vai aparecer o vetor y aqui, porque eu coloquei 1 aqui, coloquei 0 e coloquei 0. Certo? O mesmo raciocínio vale para a última coordenada. Né? A última coordenada só é função de t. Né? Então eu coloco na última coordenada desse primeiro vetor 0. Mesma coisa para o segundo vetor, coloco 0. E se eu coloquei menos t aqui, né, eu vou colocar aqui menos 1. Vai aparecer t aqui. Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão, então, é que o subespaço vetorial U ele é gerado por esses três caras aqui. Esse primeiro vetor, esse segundo e esse terceiro. Portanto, eu posso escrever então que U ele possui esse conjunto de geradores. Né? São três vetores que geram o meu subespaço vetorial U. Ok, você pode fazer a mesma coisa para o subespaço vetorial W. Né? Faz a mesma coisa para o subespaço vetorial W. O mesmo raciocínio vale. Repare o seguinte, né? W ele é o conjunto dos vetores x, y, z, t em R4, onde x menos y é igual a z mais t, que é igual a zero. Então, qual é a restrição que ele está dando? Muito parecido com esse primeiro item dessa questão. Né? A restrição que ele está dando é que minha primeira variável ela tem que ser escrita da forma y, colocando esse cara para o lado direito, y menos e menos t. Então não existe nenhuma restrição na segunda, terceira e quarta variável. Y, z e t não tem nenhuma restrição. Porém, a restrição que ocorre aqui é na primeira coordenada, muito parecido com esse exemplo aqui de cima. Né? Sendo que agora a minha restrição é que x
ele vai ser igual a y menos e menos t. Tá certo? Muito parecido com esse primeiro item. Bem, a gente raciocina da mesma forma. Né? Observe que x, y, z, t está em w, como eu havia falado. Se somente se x é igual a y menos e menos t. Se somente se este vetor ele tem que ser igual a y menos e menos t, vírgula y, vírgula z, vírgula t. Certo? Bem, como eu havia comentado, a única restrição que um vetor tem que ter para pertencer a W está na variável, na primeira coordenada do vetor. Ou seja, x tem que ser igual a y menos e menos t. E não existe nenhuma restrição nas outras coordenadas. Isso, isso sugere, né, que a gente consegue achar um conjunto de geradores da seguinte forma. Da mesma forma que a gente fez no primeiro item do exercício. Né? Bom, como eu sei que um vetor genérico em W necessariamente é dessa forma, primeira coordenada é y menos e menos t, não existem restrições nas outras coordenadas, então eu vou proceder da mesma forma que eu procedi, que eu fiz no primeiro item. Né? A variável y aparece na primeira coordenada e na segunda coordenada. Bom, e não aparece mais nas outras. Então eu vou colocar aqui y multiplicado por 1, pelo vetor 1,1, porque como eu falei, y aparece na primeira e na segunda coordenada, e o número y ele não aparece nas outras coordenadas. Então eu vou colocar 0 e 0. Procedo da mesma forma pelo segundo vetor. A variável menos e aparece aqui na primeira coordenada e aparece na terceira coordenada. Então eu vou colocar aqui menos 1 para fazer valer esse menos e aqui. Vou colocar 0, porque o z não aparece na segunda coordenada, aparece o y. Né? Na terceira coordenada eu vou colocar 1, para fazer valer esse número z aqui, que está aparecendo. E a quarta coordenada desse vetor aqui não aparece z, portanto eu vou colocar 0. Mesmo raciocínio eu faço para a última coordenada, que é a t. Bom, t aparece aqui na primeira coordenada, portanto eu vou colocar aqui mais t, certo? Como aqui tem menos t, eu vou colocar aqui menos 1. T não aparece na segunda e terceira coordenadas desse vetor. Portanto, aqui eu vou colocar 0. 0,0. T aparece na quarta coordenada, de forma livre, né? Não tem restrição. Então, eu vou colocar aqui a última coordenada deste último vetor, eu vou colocar como sendo 1. Bom, como a gente mostrou que um vetor genérico que está em W pode ser escrito como combinações lineares desses três vetores, a gente acabou de mostrar o quê? A gente acabou de mostrar que o subespaço vetorial W, ele de fato ele é gerado por três vetores. Né? Vetores 1, 1, 0, 0, vetor menos 1, 0, 1 e 0, e este vetor aqui, menos 1, 0, 0 e 1. Certo? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente fiz aqui alguns exemplos, né, de combinações lineares. E tentem achar nesses mesmos exemplos que eu fiz nessa aula, tentem achar outro conjunto de geradores. Vocês vão perceber que, em geral, existem várias possibilidades para você achar um conjunto de geradores para W. A resposta ela não será única. Esse aqui foi um conjunto de geradores para cada exemplo que a gente estudou nessa aula. Tá certo? Muito bem, na aula que vem eu vou continuar essa discussão de combinação linear. Eu vou começar com o exercício da lista. Né? Mas por hoje é só então, pessoal. Um abraço.